Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de quais são os principais requisitos após a reforma da Previdência. Pergunta que muitas pessoas me fazem constantemente: eu sou obrigado a contribuir para a Previdência? Sim, a Previdência Social ela é obrigatória, ela só é facultativa para alguns casos, que até como eu elenquei, estudantes a partir dos 16 anos, donas de casa que queiram se aposentar por idade, mas são casos extremamente específicos. Todas as outras categorias, o contribuinte individual, o empregado, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, é obrigado a recolher a Previdência Social. E uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem: eu posso deixar de pagar a Previdência Social? Não. Hoje, o que nós temos temática da Previdência Social é a chamada aposentadoria programada. Eu posso me programar para me aposentar. Só que o que eu tenho que entender e que é extremamente relevante, eu tenho que saber com quanto eu quero me aposentar. E hoje, nós conseguimos, com base nas informações, hoje nós temos o teto da Previdência, as alíquotas, né, e as bases que vão de um salário mínimo até 6.101, que é o teto da Previdência. Então, dependendo de com quanto eu quero me aposentar, é possível simular, com base no meu passado, o que vai ser o meu futuro. E isso é extremamente importante, porque não só a questão da idade é importante, mas também saber com quanto vamos nos aposentar. Porque, como nós vamos ter que permanecer muito mais tempo no mercado de trabalho para atingir o tempo ou a idade necessária para se aposentar, isso automaticamente vai fazer com que nós tenhamos que trabalhar mais. Então, vai cortar essa regra que hoje tem do aposentado que continua no mercado de trabalho, porque a nossa aposentadoria vai ser mais tardia. E a parte documental e tudo o que acontece, toda a sistemática previdenciária vai ser extremamente importante. Isso foi uma coisa que eu comecei a observar no ano passado, quando eu comecei a pensar o projeto QM, porque no primeiro momento muitas pessoas me perguntam se quando a pessoa precisa de um auxílio, ela tem que buscar um escritório de advocacia, um advogado, que tipo de auxílio ela tem que buscar. E o que eu comecei a perceber, hoje, de fato, nós temos um número maior de advogados previdenciaristas, mas que não conseguem atender a demanda, porque nós temos hoje pessoas que precisam da Previdência Social, e há um número real, cerca de 50 milhões de brasileiros que precisam de algum benefício, de algum auxílio, da própria aposentadoria. Hoje, inclusive, saiu uma nota do próprio presidente do INSS falando que hoje na fila encontram-se 640 mil aposentadorias que estão na fila para serem analisadas, e fatalmente muitas dessas aposentadorias que se encontram em análise serão negadas pela falta de documentação, porque a própria pessoa ela não tem o conhecimento da entrada na aposentadoria de forma errada, ou quando o INSS faz uma exigência, não tem como cumprir essa exigência. Então, são detalhes que muitas pessoas não sabem, desconhecem, e nós temos poucos profissionais para auxiliar exatamente nesse trabalho. Quando eu pensei no projeto QM, eu pensei exatamente nisso. E pensando nisso, eu pensei numa formação para previdenciaristas, para pessoas que queiram hoje ter uma profissão e poder ajudar pessoas. Porque tem muitas pessoas que precisam do auxílio, que precisam do benefício, que têm o seu benefício negado,
porque não sabem interpor um recurso, ou que o faz de forma errada, e o que isso faz é trazer prejuízo para essas pessoas. E isso ficou muito claro agora na pandemia, até com os auxílios emergenciais, o fundo de garantia emergencial, antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Isso ficou muito claro que muitas pessoas estão ainda sem o benefício ou não sabem em que situação está o seu benefício ou deram a entrada de forma errada e, de fato, tiveram esse benefício negado e, com isso, as pessoas estão vivendo num limbo. E, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento está sendo extremamente delicado e a formação previdenciarista ela vai ser de suma importância. E quanto mais pessoas nós tivermos podendo auxiliar outras pessoas, trazer exatamente esse conhecimento, atuando junto ao INSS, fazendo o processo administrativo, que é extremamente importante, porque com raras exceções, você não consegue ir para a via judicial previdenciária sem antes passar pelo INSS. Então, é obrigatório você fazer o requerimento previdenciário, dar entrada no benefício na Previdência, mas existem uma série de fatores que têm que ser analisadas. Dentre eles, nós temos que analisar, primeiro, qual tipo de benefício que essa pessoa vai requerer, qual é a documentação necessária para aquele tipo de benefício, como que se faz a análise do extrato CNIS, como que é feita a leitura desse extrato, porque é muito importante falar que hoje a Previdência ela leva em consideração para todos os trabalhadores as informações que constam no extrato CNIS. E o que acontece? Na prática, muitas pessoas, elas têm, por exemplo, faltam informações na carteira de trabalho, existe a informação na carteira de trabalho, mas essa informação não está no extrato CNIS, e com isso, entender, analisar e interpretar esse extrato vai ser extremamente importante. Entender o que é um recolhimento extemporâneo, como fazer com que a pessoa tenha de volta a qualidade de segurado para ter direito aos benefícios previdenciários, porque hoje, inclusive, muitas pessoas não recolhem para a Previdência e, com isso, elas não têm a qualidade de segurado que vai fatalmente fazer com que, se ela precisar de um benefício, esse benefício seja negado. E pensando nisso, algumas coisas que são relevantes e que foram pensadas nesse projeto QM é exatamente isso. Como dar entrada num benefício previdenciário, mas formando previdenciaristas administrativos, trazendo o conhecimento para essas pessoas, para que elas possam repassar esse conhecimento, ao mesmo tempo em que ela vai estar adquirindo uma formação que vai trazer benefícios, uma certificação com que vai fazer com que ela possa atuar junto à Previdência Social e auxiliar as pessoas. E, com isso, saber qual o melhor requerimento, qual o melhor benefício para aquela pessoa, quais são os documentos necessários, como é feita a análise pelo próprio INSS, como cumprir as exigências impostas pelo INSS, em que momento essas exigências podem ser cumpridas através do portal Meu INSS ou de forma presencial, que documentos eu tenho que apresentar ao INSS, principalmente, por exemplo, se eu falo de um trabalhador rural, existem documentos específicos e documentos importantes e relevantes que podem ser apresentados. Se eu trabalhei como autônomo, o INSS me exige 3 provas até para que eu faça
o recolhimento extemporâneo, se algum período de fato foi recolhido a menor ou não foi contado ou contabilizado para a Previdência. Também como é feito os recursos em casos de benefícios não concedidos ou cancelados ou mesmo indeferidos pelo INSS, porque muitas pessoas dão entrada no benefício, passam por perícias, têm o benefício negado e essas pessoas não sabem